Imagine uma cidade tão poderosa, tão inexpugnável, que parecia desafiar o próprio tempo. Seus muros eram lendas, sua riqueza a inveja do mundo. Uma metrópole que dominava os mares, construída sobre a rocha, impenetrável. Mas então, em meio a todo esse esplendor e aparente eternidade, uma voz solitária, vinda de um exílio distante, proferiu uma condenação tão específica e improvável que parecia absurda. Estamos falando de Tiro, a joia do Mediterrâneo antigo, e de uma profecia que há mais de 2 milênios ecoa como um dos maiores enigmas históricos. Este não é apenas um conto de ruína, mas a narrativa de uma previsão tão precisa que desafia a lógica, uma profecia impossível que se concretizou de maneiras inimagináveis. Tiro não era uma cidade qualquer. Era o coração pulsante do comércio fenício, uma potência marítima sem igual, com história milenar. Seus marinheiros e mercadores desbravaram o mundo antigo, estabelecendo rotas comerciais do Atlântico à Índia. A cidade era, na verdade, duas, uma na costa e outra, a mais famosa, em uma ilha rochosa a quase 1 quilômetro do continente. Esta ilha era um bastião natural, cercada por águas profundas e defendida por muralhas que se elevavam a mais de 45 metros, tornando-a invulnerável. Sua riqueza era lendária, acumulada através de monopólios de tintura púrpura, vidro e cedro, transformando-a em símbolo de prosperidade e poder. Tiro era a rainha dos mares e parecia destinada a reinar para sempre. No entanto, em meio a essa glória e autossuficiência, um profeta judeu chamado Ezequiel, vivendo no exílio babilônico por volta de 590 a.C., recebeu uma mensagem perturbadora. Em seu livro, no capítulo 26, ele descreveu com detalhes sombrios o destino que aguardava Tiro. Não seria uma simples derrota ou conquista, mas uma aniquilação sem precedentes. Uma destruição tão completa que chocou seus contemporâneos. As palavras de Ezequiel eram incrivelmente específicas. Eles demolirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu varrerei dela o seu pó e a farei uma rocha nua. Ele previu que muitas nações viriam contra ela, que suas pedras, madeiras e poeira seriam lançadas no mar e que ela se tornaria um lugar onde pescadores estenderiam suas redes. Jamais reconstruída. A parte mais intrigante e aparentemente impossível dessa profecia era a ideia de que Tiro seria raspada como uma rocha nua. Pense bem, como uma cidade construída com pedras maciças, com estruturas que desafiavam os séculos, poderia ser reduzida a uma superfície lisa, sem sequer seu pó? E mais, como os restos de uma metrópole inteira, suas pedras e madeiras poderiam ser jogados no meio do mar. Para quem conhecia a grandiosidade e solidez de Tiro, essa previsão soava como a mais pura fantasia, um delírio de um profeta exilado. A cidade-ilha era uma fortaleza natural, e a ideia de que todo o seu material de construção seria meticulosamente removido e descartado no oceano parecia desafiar não apenas a engenharia, mas a própria sanidade. Era um enigma sem solução aparente. O mistério se aprofunda ao considerarmos a escala da destruição prevista. Não era apenas a queda de uma cidade, mas sua completa erradicação do mapa, tornando-a irreconhecível, um local desolado, apropriado apenas para secar redes de pesca. Quem teria o poder, a motivação e a paciência para realizar tal feito, especialmente contra uma cidade tão formidável? E por que o profeta detalharia um destino tão incomum e específico? Este é o ponto crucial do nosso enigma. Uma profecia que parecia irrealizável, proferida centenas de anos antes de qualquer evento que pudesse sequer sugerir tal catástrofe. Prepare-se para mergulhar na história, onde reinos caíram, impérios se ergueram, e um único homem, contra todas as probabilidades, executou o inimaginável, cumprindo a profecia impossível.
A enigmática profecia de Ezequiel 26 ganha contornos dramáticos ao revelarmos a verdadeira face de Tiro. Longe de ser uma metrópole comum, Tiro era uma entidade dual, uma porção continental e uma ilha-fortaleza. Embora a cidade continental, ou Ushu, fosse populosa e bem protegida, o verdadeiro coração e a inexpugnabilidade de Tiro residiam em sua ilha. Localizada a 800 metros da costa, esta não era apenas um porto estratégico, mas uma maravilha da engenharia defensiva, natural e humana, um bastião quase impenetrável contra os exércitos da antiguidade. Sua posição geográfica, abraçada pelo Mediterrâneo, conferia-lhe uma vantagem militar sem precedentes, um escudo líquido contra qualquer invasor terrestre. A ilha de Tiro não era apenas terra cercada por água. Era uma cidadela flutuante, fortificada por muralhas que se elevavam diretamente do mar. Essas barreiras maciças, construídas com pedras ciclópicas, resistiam às ondas e aos ataques simultaneamente, criando uma defesa intransponível. A profundidade do mar impedia a construção de rampas de cerco ou o uso de máquinas de guerra terrestres, o terror das cidades continentais. Tiro possuía uma frota naval formidável que protegia suas rotas comerciais e atuava como linha de defesa ativa. Para completar sua autossuficiência, a ilha contava com fontes de água doce subterrâneas, garantindo suprimentos vitais mesmo sob cerco prolongado, desafiando a estratégia de exaurir os defensores. A porção continental de Tiro, embora fortificada, tinha um destino diferente. Ao longo dos séculos, essa parte da cidade foi repetidamente atacada e, por fim, abandonada ou reduzida a ruínas pelos impérios que buscavam subjugar os fenícios. Contudo, essa destruição raramente afetava a ilha. Os habitantes da porção continental, ao se verem ameaçados, simplesmente se retiravam para a ilha-fortaleza, levando consigo seus bens mais valiosos e deixando para trás uma cidade vazia ou uma casca. Isso transformou a ilha na verdadeira e simbólica Tiro, um refúgio inexpugnável que zombava dos invasores que se contentavam em saquear as terras, mas nunca conseguiam penetrar o coração da sua riqueza e poder. Era uma tática de defesa eficaz por gerações. A história de Tiro é pontilhada por relatos de sua extraordinária resiliência. Reis assírios como Salmaneser V e Esarhaddon tentaram e falharam em subjugá-la, seus exércitos poderosos incapazes de transpor as águas e as muralhas. Mais notavelmente, o rei babilônico Nabucodonosor II impôs um cerco a Tiro que durou incríveis 13 anos, um dos mais longos da história. Embora tenha conseguido destruir a porção continental, a ilha de Tiro permaneceu de pé, impávida, negociando uma paz favorável e mantendo sua autonomia. Essa resistência lendária solidificou a reputação de Tiro como uma cidade inexpugnável, uma fortaleza que ria na cara de qualquer poder que ousasse sua conquista. Considerando essa história de invencibilidade, a profecia de Ezequiel 26 se torna ainda mais desconcertante. Como uma cidade que resistiu por séculos aos maiores exércitos, uma cidadela que zombou de Nabucodonosor por mais de uma década, poderia ser não apenas destruída, mas raspada como uma rocha nua, suas pedras, madeira e até mesmo seu pó jogados no meio das águas? A imagem de uma rocha nua, lisa e desprovida de vida contrasta de forma chocante com a opulência e a robustez que caracterizavam Tiro. A profecia não falava apenas de destruição, mas de uma aniquilação tão completa que parecia desafiar a geografia e a lógica militar. Era um destino que nenhuma outra cidade poderosa havia enfrentado, tornando o enigma de Tiro ainda mais profundo. O palco estava montado para um confronto que desafiaria a lógica e a própria natureza. Enquanto Tiro se vangloriava de sua invencibilidade, a leste um novo poder ascendia, tão imparável quanto uma força da natureza: Alexandre
o Grande. Com apenas 25 anos, o jovem rei da Macedônia já havia esmagado o Império Persa em batalhas épicas, conquistado a Ásia Menor e marchava para o sul com um objetivo claro: unificar o mundo conhecido sob sua égide. Sua mente estratégica e sua determinação férrea não conheciam limites. Tiro, com sua riqueza e posição estratégica, era um obstáculo inaceitável em seu caminho para o Egito e o domínio completo do Mediterrâneo Oriental. Ao se aproximar das muralhas de Tiro, Alexandre enviou uma delegação com uma exigência aparentemente simples: permissão para entrar na cidade e sacrificar a Hércules, ou Melkart, como os fenícios o conheciam, no seu templo principal. Não era apenas um gesto religioso, era um teste de lealdade, um reconhecimento simbólico de sua soberania. Os tiros, contudo, com a arrogância forjada em séculos de invencibilidade, recusaram. Ofereceram presentes, súplicas, mas a entrada de qualquer força macedônica na ilha era impensável. Eles haviam visto impérios desmoronarem em suas portas e acreditavam que Alexandre não seria diferente. A recusa de Tiro não foi apenas um insulto, mas uma ameaça estratégica intolerável. Deixar uma fortaleza naval tão poderosa em sua retaguarda, controlando rotas marítimas e com uma frota capaz de interromper seus suprimentos, era impensável para Alexandre. Um cerco tradicional era inviável. Foi então que, com a audácia que o tornaria lendário, ele proferiu uma ordem que chocou seus próprios generais: construir um aterro. Uma ponte de terra e pedra com cerca de 1 quilômetro de extensão, ligando o continente à ilha. A ideia era tão grandiosa e insana que muitos duvidaram de sua sanidade, um feito de engenharia sem precedentes. Se você está fascinado por essa ousadia, deixe seu like e um comentário sobre o que você faria no lugar de Alexandre. Com a decisão tomada, Alexandre mobilizou imediatamente seus engenheiros e um vasto contingente de soldados e trabalhadores. A tarefa era hercúlea: raspar as ruínas da antiga cidade de Palaeotire, no continente, usando suas pedras, terra e madeira para preencher o estreito canal. As primeiras etapas foram relativamente fáceis, pois a água perto da costa era rasa e o fundo barrento. Milhares de homens trabalhavam incansavelmente, sob a supervisão do próprio Alexandre, que não tolerava a inação. O aterro começava a emergir do mar, um testamento visível da vontade indomável do conquistador. Os tiros, inicialmente divertidos com o que consideravam uma loucura macedônica, rapidamente transformaram seu escárnio em alarme. O avanço do aterro, lento mas implacável, representava uma ameaça existencial. Suas frotas, antes invencíveis, começaram a assediar os trabalhadores do aterro com ataques rápidos, usando flechas, fundas e até mesmo navios de guerra para tentar sabotar o progresso. A resistência da cidade não era apenas passiva, era uma luta desesperada para preservar sua independência e sua própria existência contra um inimigo que estava literalmente movendo a terra para alcançá-los. O aterro, aquela cicatriz colossal na face do Mediterrâneo, não foi construído sem um preço de sangue e suor. Cada metro avançado na direção da ilha de Tiro era uma batalha em si, travada não apenas contra as ondas e as correntes traiçoeiras, mas contra a fúria implacável dos defensores tírios. Enquanto os engenheiros de Alexandre jogavam pedras e madeira no mar, criando uma ponte para a perdição da cidade, os tírios respondiam com uma ferocidade desesperada. Arqueiros choviam flechas, catapultas lançavam rochas incandescentes, e seus ágeis navios de guerra, mestres do mar, investiam contra os flancos do aterro, destruindo as obras e massacrando os trabalhadores. Era um duelo de vontades, onde a persistência macedônica se chocava contra a resiliência de uma civilização milenar. Os tírios, com sua frota ainda intacta e superior no início do cerco,
empregaram táticas engenhosas para deter o avanço. Lançavam navios incendiários, carregados de materiais combustíveis e alcatrão, contra as torres de cerco e os trabalhadores no aterro, transformando partes da construção em infernos flutuantes. Mergulhadores cortavam as cordas das âncoras dos barcos de apoio macedônios e emboscadas noturnas mantinham os construtores em constante terror. A cada dia, parecia que a natureza e os homens conspiravam para fazer o projeto de Alexandre fracassar, testando os limites de sua determinação e a lealdade de suas tropas. Mas, para Alexandre, recuar não era uma opção. A conquista de Tiro era um imperativo estratégico e, mais ainda, uma questão de honra pessoal. Foi então que a estratégia de Alexandre revelou seu lado mais sombrio e, para os tírios, mais sacrílego. Para alimentar a insaciável fome do aterro por material, Alexandre ordenou a demolição completa de Ushu, a antiga Tiro continental que jazia em ruínas na costa. Cada tijolo, cada pedra, cada viga de madeira da cidade que um dia fora orgulhosa foi arrancada de seus alicerces, desmantelada com uma brutalidade metódica e lançada no mar para servir de fundação para a ponte. Era uma profecia sendo cumprida de forma literal e aterradora. Os profetas antigos haviam falado que o pó de Tiro seria raspado de sua terra. E agora, Alexandre estava fazendo exatamente isso, transformando a memória de uma cidade em um instrumento para destruir sua irmã insular. Com o aterro finalmente completado e a ilha agora conectada ao continente por uma vasta passarela de pedra, a natureza do cerco mudou drasticamente. Alexandre, que havia construído uma frota própria com navios de Sidom, Chipre e outras cidades submetidas, agora possuía superioridade naval. Seus navios bloqueavam a ilha, cortando suprimentos e reforços, enquanto as máquinas de cerco mais poderosas do mundo antigo eram transportadas pela ponte. Torres de assalto colossais, equipadas com arietes e catapultas, foram posicionadas diretamente contra as muralhas da ilha, atacando-as dia e noite. O som da rocha contra a rocha, o grito dos homens e o tremor das fundações eram um presságio constante do fim iminente. Após 7 meses de um cerco brutal e impiedoso, a resistência de Tiro finalmente cedeu. Em julho de 332 a.C., as muralhas foram rompidas por ataques coordenados de terra e mar. As tropas macedônicas, lideradas pelo próprio Alexandre, irromperam na cidade, desencadeando uma fúria contida por meses de frustração. A carnificina foi indescritível. Milhares de tírios foram massacrados e os sobreviventes, cerca de 30.000, foram vendidos como escravos ou, no caso dos líderes, e cerca de 2.000 homens, crucificados ao longo da costa em um ato de vingança e terror. A poderosa Tiro, a inexpugnável rainha dos mares, foi reduzida a escombros fumegantes, seu esplendor e sua glória varridos para sempre, exatamente como as antigas profecias haviam previsto, um testamento sombrio ao poder destrutivo da vontade humana. A poeira assentou, e o que restou de Tiro não era mais a joia do Mediterrâneo, mas uma cicatriz na paisagem, um testemunho mudo da fúria implacável de Alexandre. A cidade, outrora orgulhosa em sua ilha-fortaleza, foi despojada de sua glória. Suas pedras e seu pó literalmente raspados e lançados ao mar para formar a ponte que selou seu destino. Milhares foram massacrados, outros tantos vendidos como escravos, e a voz de seus mercadores silenciou para sempre. A profecia de Ezequiel, que parecia tão improvável para uma metrópole tão poderosa, não apenas se cumpriu em detalhes chocantes, mas também estabeleceu um legado de desolação que transcenderia séculos, marcando a impossibilidade de seu retorno à antiga magnificência.
Apesar das tentativas de reconstrução em eras posteriores, Tiro nunca mais recuperou seu status de potência marítima e comercial. Os fenícios eram mestres em erguer cidades das cinzas, mas a destruição imposta por Alexandre foi de uma magnitude diferente, uma alteração geográfica e demográfica tão profunda que quebrou a espinha dorsal de sua identidade. A ilha, agora permanentemente ligada ao continente pelo aterro de Alexandre, perdeu sua vantagem estratégica defensiva e sua mística insular. O que renasceu foi uma sombra do passado, um assentamento menor, sem a vitalidade e a riqueza que a haviam caracterizado por milênios, vivendo à sombra de seu próprio fim glorioso e trágico. É aqui que a arqueologia moderna entra em cena, atuando como uma testemunha silenciosa e inabalável da precisão desses relatos ancestrais. Escavações em Tiro revelaram camadas de destruição correspondentes ao cerco de Alexandre, mostrando uma ruptura abrupta na prosperidade da cidade. Mais notavelmente, os restos do aterro, a calçada de Alexandre, ainda são visíveis sob a superfície do mar e na topografia atual, conectando o que antes era uma ilha isolada ao continente. Mas talvez o mais impressionante seja a verificação da profecia de que Tiro se tornaria um lugar para estender redes de pesca. Hoje, pescadores locais, com suas pequenas embarcações, continuam a lançar suas redes nas águas rasas sobre as ruínas submersas do que foi o esplêndido porto da cidade, um cumprimento literal e contínuo de um vaticínio proferido séculos antes. A impossibilidade de sua total reconstrução, no sentido de restaurar sua antiga proeminência, não é apenas uma questão de tempo ou recursos, mas de uma alteração fundamental em sua própria essência. Tiro, a rocha nua, permanece como um lembrete físico de que certas profecias não apenas preveem eventos, mas decretam um destino irreversível. A geografia foi alterada para sempre, e com ela, o potencial da cidade. Enquanto muitas cidades antigas foram destruídas e ressurgiram mais fortes, Tiro foi condenada a uma existência diminuída, um farol de advertência que ecoa através da história, mostrando que nem mesmo a mais poderosa das fortalezas pode desafiar o que está escrito. O legado de Tiro, portanto, transcende a mera história de uma cidade fenícia. Ele se transforma em um estudo de caso sobre a impressionante precisão de antigas profecias e a validação de textos históricos e religiosos por meio da evidência arqueológica. A queda de Tiro não é apenas uma saga de guerra e engenharia militar, mas uma narrativa sobre a permanência de uma palavra proferida, um mistério que continua a fascinar e a desafiar nossa compreensão do tempo e do destino. Muito obrigado por ficarem até o final. Reforçamos um convite direto e instigante. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante, porque isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que este tema é relevante. E por fim, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos que precisam ouvir esta palavra hoje. Seu gesto multiplica o alcance e mantém esta missão viva.